Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira. E hoje é dia de dizer adeus aos Coríntios, pelo menos por enquanto. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e pois é, né? Eu sempre faço uma retrospectiva, né? Ou uma contagem regressiva. E nesse daqui, quando eu vi, já era o último. É. Bom dia, pessoal. Eu diria que não é um adeus, é um até breve. Né? Olha aí. Amém. Tem uma segunda carta pra gente percorrer, então não vamos nos despedir tão cedo dos Coríntios, né? Muito bom. Bom, antes da gente seguir, eu tenho que dar uns recadinhos que sempre costumam aparecer nos finais de livros. Você, ouvinte assíduo, sabe que sempre que a gente termina um livro, ou pelo menos quase sempre, quando não é um livro muito curto, né? A gente tem um último episódio que, na verdade, é uma festa, é uma comemoração, é um encontro com vocês que a gente faz no nosso Instagram. Se você não nos segue ainda, @clubeictus, tem aí na descrição do programa. E na semana que vem a gente não vai ter um episódio editado dentro do feed do podcast. O que a gente vai ter, isso sim, é uma live no Instagram que vai acontecer às 8 da noite, onde a gente vai trazer, provavelmente, o nosso tradicional quiz sobre o livro de 1 Coríntios. A gente faz uma recapitulação muito rápida e a gente conversa com vocês, basicamente, nessa live, né? Na verdade, é um programa bem diferente do que a gente faz toda semana aqui. A gente tem vários já postados no feed do podcast, se você quiser conhecer um pouquinho como é que funciona. Normalmente a gente costuma fazer o quiz valendo livros, então você que estiver aqui ao vivo vai concorrer também a livros participando dessa brincadeira com a gente e vai poder trocar um pouquinho de figurinhas, vai ser muito bom. Então fica o convite, já deixa anotado aí na sua agenda, 8 horas da noite na terça-feira, semana que vem, e para quem tá ouvindo isso aí na data de publicação, né? Mas dia 16 de setembro de 2025, às 8 horas da noite. No Instagram do Clube Ictus. Esperamos vocês lá. Vocês também já sabem que depois que a gente termina um livro bíblico, a gente intercala com alguns capítulos em Salmos. Dessa vez serão 2 capítulos, dando sequência exatamente no ponto onde a gente parou. E aí depois dessas 2 semanas com 2 capítulos em Salmos, é que a gente retorna com um novo livro que a gente ainda não vai divulgar aqui pra vocês. Vocês vão ter que esperar pra descobrir, tá bom? Poxa. Talvez a gente fale pra vocês na live. E se você perder a live, também não tem problema, porque a gente edita aquela live, deixa tudo bonitinho, igual todos os programas, e a gente vai publicar ela no nosso feed uma semana depois da live. Então, semana que vem, dia 16 de setembro, tem a live e na outra semana, dia 23, a live entra no episódio editado já no nosso podcast. Só depois, então, 2 salmos e depois um livro novo. Ficou muito confuso? Tudo se resolve. Ai. Hoje eu sempre falo, vai ser curto o episódio, né? Hoje não tem por que não ser. De verdade. Os assuntos tensos já ficaram para trás. A gente tem um capítulo curto que a gente vai dividir em 3 leituras, então vão ser 3 blocos. Mas é para ser um episódio um pouco mais leve. Vamos ver se dessa vez eu acerto pelo menos. Porque nem nos Salmos tá acontecendo isso. Pois é, então. A gente tava discutindo, pra quem não sabe, entre os livros a gente sempre grava alguns Salmos. E a gente convida pessoas interessantes, nossos amigos, pra gravarem. E aí o Thiago falou assim pra um dos convidados: não, mas Salmo, tranquilo, em menos de 1 hora a gente grava. Aí o convidado: mas esse Salmo tem 50 versículos. Aí eu, ixi. Aí a Carol já falou: vamos ter que gravar mais cedo. Muito mais cedo. Mas a promessa não é pra esse salmo aí, é pro episódio de hoje. Não, é isso aí. Bom, a gente vai fazer a leitura em 3 blocos, como eu falei. O primeiro bloco a Carol levantou a mão primeiro. O segundo o Thiago não levantou a mão, mas eu falei que era ele. E no terceiro eu vou encerrar a carta. Mas antes eu queria agradecer, obviamente, a nossa querida Maria Lídia, que emprestou a trilha sonora, e também a editora Mundo Cristão por ter emprestado a NVT, a qual faremos a leitura daqui a pouquinho.
parece que esse daqui a pouquinho já chegou rápido, né? Alguns segundinhos aí. Estamos prontos então para o primeiro bloco, versos 1 a 4, com a leitura da doce e suave voz da Carol. Olha, muito obrigada. Nem tão doce, nem tão suave. Mas vamos lá. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Aula de finanças, né? Olha, é aula mesmo, dá pra tirar uns princípios bem simples aqui. Sim. Mas uns princípios interessantes, né? O que já chama a atenção de cara pra mim é a ideia de você separando aos poucos. E também separar no primeiro dia da semana. Eu, de verdade, fui aos estudos achando que esse primeiro dia da semana é porque eles recebiam semanalmente. Mas a maioria dos lugares que eu li, pelo menos, colocou isso daí como, eles se reúnem no primeiro dia da semana, é o domingo, né? Então, lá no domingo, toda vez vocês vão separando, em vez de pegar sobras, vocês pegam as primícias. Esse é um princípio interessante. Parece ser isso mesmo. Parece que a igreja começou a se reunir a partir da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, aos domingos. Né? Sendo que a prática do povo judeu era a reunião no sábado, né? Pelo menos a principal reunião no sábado. Parece que a igreja usa o princípio ali do dia do Senhor, aplicando as reuniões aos domingos, e o que a maioria das pessoas entendem, estudiosos aí da história da igreja, o motivo foi a ressurreição de Cristo no domingo. Então, como um símbolo que marcou ali, e aí a reunião dos cristãos parece ter iniciado dominicalmente, e nós fazemos isso até hoje, né? Sim. O que eu achei legal é essa questão da unidade, né, das igrejas, né? Porque elas meio que se conversavam aqui, ou pelo menos seguiam uma mesma instrução, né? De, olha, o que essa igreja faz funciona, então faça isso também. E eu acho isso legal. Eu gosto de ir em igrejas diferentes da minha, quando a gente tá de férias, por exemplo, e ver como é que funciona a liturgia, como é que funciona essa questão das ofertas, porque às vezes a gente tá tão acostumado a fazer de um jeito na nossa igreja, que quando você vai em outra você até estranha, né? Então, eu achei muito interessante essa aula prática do titio Paulo aqui, porque ele ainda fala, né, olha, vai juntando aos poucos, não espera eu chegar pra juntar tudo de uma vez, né? Às vezes você nem vai ter, então é melhor você poupar. A gente entra em igrejas, já vivi essa experiência, assim, já visualizei essa experiência várias vezes. Chega o momento da oferta, é mesmo, deixa eu ver o que eu tenho aqui, sabe? Sim. O princípio não é esse, porque a oferta é uma adoração, né? Você se prepara pra adoração. Sim. E outra que o Paulo também não tá recolhendo dinheiro pra ele aqui. Isso acho que é um ponto que a gente não pode deixar muito passar batido, né? Ele tá juntando ofertas pra igreja em Jerusalém, que não só é a igreja mãe deles, lembra, né? O Pentecostes, a fundação da igreja, aconteceu ali. Disseminou o evangelho ao longo das nações no entorno. Só que aparentemente a igreja cristã em Jerusalém, a gente não tá falando dos judeus aqui, tá? Que muito provavelmente tinham muitas posses e tudo. Mas as igrejas cristãs eram igrejas pobres, eram igrejas que precisavam do sustento das suas filhas, as igrejas filhas, para se manter sadia. E Paulo é um desses representantes que, não só aqui em Corinto, né? Ele fala também, como eu faço nas igrejas da Galácia, que a Carol mencionou aí, eu vou recolhendo dinheiro e levando para Jerusalém para que todo mundo consiga sustentar os nossos pais na fé. E ele também não estipula um valor, né? Então, é de acordo com a sua renda. Então, acho que desde então a gente sabe, né, que tem quem pode contribuir com mais, tem quem não possa, mas esse não é o ponto aqui, né? O ponto é você contribuir de coração, né? Acho que isso é o mais importante. Acho que você levantou um ponto bom, viu, Carol? Porque eu vejo muitas igrejas evangélicas hoje se amarrarem à questão do dízimo. Tem que ser o 10% e tal. Essa é uma opinião pessoal, tá? Pra mim, a partir do momento em que vira a igreja Novo Testamento, o princípio de ofertas continua, mas esse legalismo da coisa pelos 10% e não é 11%, não é 9%, sabe?
Eu acho que, de verdade, não tá no Novo Testamento. No Novo Testamento tá, olha, é uma parte que vai representar uma honra a Deus, uma oferta de verdade, não é a sobra, é algo planejado, mas cada um vai achar o seu valor, o seu contexto de vida e tudo mais. Sim, por outro lado, eu entendo que apesar do dízimo não ser visto como lei, vamos colocar assim, no Novo Testamento como era no Antigo, eu entendo que ele é um princípio interessante de ser observado. Em que sentido? Você diz a porcentagem em si ou... Eu entendo que não como lei... É uma boa referência, é isso? Não como lei, mas ele é uma referência que Deus nos dá na sua palavra. No Antigo Testamento nós tínhamos a referência dos 10% ali da lei. Sim. E eu entendo que essa questão que eu acho justo e adequado, porque se a oferta fosse um valor específico, ela seria pesada para os mais pobres e leve para os mais ricos. Sim. Mas ela trabalha com o conceito da proporcionalidade, de você separar parte da sua renda planejadamente para o Senhor. Uma parte considerável. Isso. E eu vejo que os 10%, ele é o padrão que Deus estabeleceu. E é algo que eu, particularmente, tento manter para minha vida. E acho que é um padrão... É o referencial que a gente tem nas Escrituras. Sim, sim. Do quanto a gente deveria dedicar das nossas rendas para o reino, para o serviço ao Senhor, para a obra dele. Sim. Hoje, é o que você falou, infelizmente, a maioria das pessoas não planeja isso. E acaba sendo, para muita gente, eu dou o que sobra ou eu dou o que eu tenho aqui no meu bolso. Pois Então não há um planejamento mensal de o quanto que eu vou dedicar das minhas entradas para devolver ao Senhor e ser útil na obra do reino. Então eu acho que o princípio nos ajuda nisso. Até o princípio e o referencial da porcentagem nos ajuda nisso. Pegando um pouco do que a Carol abriu aí, a aula de finanças, né, que você falou, Carol? Sim, sim. Essa ideia do planejamento, na verdade, não é só para as ofertas. É para tudo. Sim. Então, a gente pode extrapolar isso daqui e falar... Pegue no início, quando você recebe o seu dinheiro, você é casado, se junta com o seu cônjuge, você é solteiro, faz isso, mas planeje-se para as ofertas, para os investimentos para uma previdência, por exemplo, ou para as compras e as coisas que você vai ter que já pagar e você já sabe que você vai ter que pagar ao longo do mês. E aí até essa oferta não vai ser pesada, sabe? Porque você se planejou. Deus é um Deus que planejou tudo, sabe? A gente pode aproveitar essa oportunidade de que, eu vou ter que me planejar para as ofertas. Deixa eu me planejar para tudo, porque se eu não me planejo, nem sobra para as ofertas no final. Exatamente. Não sobra para nada, na verdade, né? Exato. Agora, só um pouquinho de contexto do que a gente está falando. Na Bíblia NVT, que a gente tem de estudo, o subtítulo, que não está em todas as Bíblias, não é inspirado, né? Não estava lá no original. O subtítulo é Oferta para Jerusalém. Mas se você ler o texto, você vai ver que não tem Jerusalém citado aí, né? Não, no final, última palavra do 3? Ah, sim, na última palavra do 3. Eu estava falando do versículo 1. Ah, tá bom. Que fala assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as instruções que dei às igrejas na Galácia. Então, algumas coisas sobre esse versículo. Primeiro, Paulo tá usando aquela seção lá de responder perguntas dos coríntios. Lembra que a gente tá vendo isso desde o capítulo 7. Sim. Quanto ao casamento, né? Quanto à questão do comer alimento, quanto à questão dos dons. Agora ele chega, parece que numa última, ou talvez penúltima pergunta que os coríntios tinham feito para eles, que é a respeito da oferta. E aí ele menciona a recomendação que ele tinha dado à igreja da Galácia. Que no caso, talvez você não tenha ligado os pontos, mas Galácia... Exato, isso, que tá na carta aos Gálatas. Aí eu trouxe o texto aqui, que tá nos versículos 9 e 10 de Gálatas 2. Legal. Diz assim: reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres,
o que fui diligente em fazer. Talvez tenha uma ação social aí. Isso, já na carta aos Gálatas, Tiago, Pedro e João, líderes ali da igreja de Jerusalém, recomendam que Paulo e Barnabé vão, né, até os gentios, como apóstolo dos gentios ali, né, mas que eles se lembrem dos pobres em Jerusalém. Então parece ser o mesmo contexto aqui de 1 Coríntios, apesar da carta aos Gálatas ser um pouco anterior, Certo. pensando em data. O mesmo contexto aqui. E aí tem duas razões principais, pelo que os estudiosos aí colocam pela pobreza em Jerusalém. A primeira, a gente vê no livro de Atos, logo ali anterior à conversão de Saulo, em que os cristãos sofreram perseguição. Sim. Certo. Eles foram perseguidos e aí muitos deles, inclusive, fugiram de Jerusalém. Saíram deixando suas posses ali e foram embora. Então, perseguição geralmente leva a problema econômico. Você perde seus bens, você está sendo perseguido ali. Então, provavelmente a igreja de Jerusalém é uma igreja pobre, porque é uma igreja perseguida. E aí esses gentios ao redor do mundo, as outras igrejas fundadas, com pessoas inclusive que partiram de Jerusalém, foram espalhados, dispersos pelo mundo, estão enviando socorro, auxílio para os que ficaram lá e que são pobres. Outra possibilidade, a gente vê também lá no livro de Atos, em Atos 11, quando tem um profeta chamado Ágabo, não sei se vocês lembram, mas ele profetiza lá no finalzinho do capítulo 11 de Atos que haveria uma fome que viria sobre a região da Judéia. Não lembrei dessa. Então, só para ler outro texto pequeno, Atos 11, 27 em diante, diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Então, o cenário aqui é em Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Cabe também, né? Verdade. Então parece que tem duas questões aqui, né? Essa fome e a perseguição que levaram a essa situação de pobreza na igreja em Jerusalém e que leva Paulo a recolher ofertas nas igrejas gentias para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. E tem mais uma coisinha aqui que eu gostei no verso 3, é que o dinheiro mesmo não é dado para o Paulo, né? O Paulo fala, olha, escolham vocês mesmos os mensageiros que vão levar as ofertas para Jerusalém. O que, assim, não sei se dá para dizer que no contexto dá para dizer que as pessoas desconfiavam. Mas acho que sim. Mas a gente hoje em dia desconfia. Eu acho que em Corinto sim. É o ser humano sendo ser humano. Pelo menos um grupo, né? Tem os de Paulo, tem os de Apolo, tem os de Cefas, né? Pois é. Mas aí o Paulo já tira o dele da reta e fala, ó, escolham vocês, eu dou as recomendações de onde eles têm que levar e tudo, mas deixa que eles levam. Não quero mexer com esse negócio de dinheiro, não. E se quiserem, eu até vou, mas eles vão comigo. Isso eu achei legal, porque ele tá falando, ó, se vocês fazem muita questão que eu vá, beleza, mas eu não vou sozinho. E eu acho que, brincadeira à parte, o texto não é um texto de ensino sobre o que se fazer, mas é um bom princípio de ética pastoral. Ah, com certeza. As pessoas às vezes, né, novos na igreja, que não conhecem tanto, as pessoas às vezes pensam que o pastor é quem cuida do dinheiro da igreja. Entra na conta de pessoa física dele, né? E pelo menos nas igrejas pelas quais eu passei não é assim, graças a Deus por isso. Graças a Deus. E não deveria ser. Eu acho que é uma questão ética mesmo, né? A igreja tem o seu tesoureiro lá, tem as pessoas que cuidam da parte financeira. E que prestam contas à igreja inteira. Exato, em assembleia. O pastor recebe ali a sua renda ali, seu sustento, né, pelo seu trabalho, mas ele não mexe nas entradas, não é ele que pega as ofertas, ou não, na minha visão não deveria ser. E aqui Paulo, talvez pelo contexto de Corinto também, como a gente brincou, ele quer deixar muito claro a sua transparência aqui na questão. Olha, estou pedindo esse dinheiro, é para os irmãos em Jerusalém que estão passando por pobreza, eu nem vou mexer nele. Então vocês escolham aí pessoas que vão levar, eu posso até acompanhar, mas elas que vão ser os representantes da igreja para levar essa oferta para os irmãos em Jerusalém. Prudência. E canja de galinha não faz mal para ninguém.
Fechou o bloco 1? Creio que sim. Opa. Então, Tiago Moreira, bloco 2, dos versos 5 até o 18. Então vamos lá, vamos ler a partir do verso 5. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Dessa vez não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Vocês entenderam que foi o Timóteo que levou a carta de 1 aos Coríntios lá para a igreja? Eu nem tinha pensado nisso. Eu fiquei meio nessa dúvida. Porque ele fala, quando Timóteo chegar, no 10, não deve se sentir intimidado por vocês, está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Aí, pra mim, é meio que o Timóteo que tá segurando a carta e leva. Mas também não tenho muita certeza disso não, tá? É possível. É, né? Não dá pra gente afirmar assim com todas as letras, mas é possível. Agora, uma coisa que é muito engraçada, e a gente precisa lembrar lá do início, é que o Apolo podia ter ido e não foi. E eu achei que a NVT ela foi muito boazinha com o Apolo, porque falou aqui, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Deixa eu pegar a Ara aqui. Eu tenho aqui. Lê aí. Ele não quis ir agora de jeito nenhum. E o Apolo era um dos que tinha um grupo que era fanboy dele lá no começo. Sim, sim. Mas tinha um a favor e 3 contra, né? Então... tudo bem, mas não honrou o time dele, pô. Ele falou, nem a pau que eu vou ir pra Corinto. Então, eu li uma fala aqui de um pastor que disse que isso prova que Apolo e Paulo não eram, assim, rivais. Não, acho que nunca foram. A igreja de Corinto que coloca como grupos, né, divisão. Sim. Assim como Paulo não era rival de Pedro, apesar deles terem tido um ou outro conflito ali, né, amorosamente, mas não eram rivais, eram cooperadores. Paulo fala isso, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é o Senhor. É isso aí. Olha aí, maravilha, né? Enfim, eu li o Apolo aqui, porque eu fiz o estudo primeiro com a Ara. Eu falei, caramba, o Apolo aqui. Não só o Apolo foi ousado, como o Paulo não deu uma amenizada, né? Ele falou, ele não quis ir. Eu falei, vai lá. Ele falou, não vou. Tá louco, Paulo? Pra defender aqui Apolo, né? A gente não sabe exatamente o motivo, né? Não, e nem sabe se foi assim mesmo, né? É óbvio que é uma brincadeira. Lógico. Exato. Né? O texto termina falando que ele iria quando tivesse oportunidade, né? A gente não sabe exatamente o porquê Apolo não foi naquele momento, mas eu também achei engraçado quando eu li na Ara, né? A forma como foi traduzida, de que ela foi bem enfática, né? Parece ter essa ideia de eu não, você é doido? Não compensa, né? Não compensa. Não compensa. Tem umas igrejas mais fáceis de serem visitadas do que Coríntios, né? Bom, o que a gente vê aqui nesse trecho são alguns planos de Paulo ali, que ele comunica para os irmãos. Lembra que ele está enviando uma carta por intermédio de alguém, talvez Timóteo, como o Tan sugeriu, que está sendo enviado ali por Paulo naquele momento, e ele vai falar dos planos dele. Ele tem planos de visitar a igreja, mas ele não vai agora.
né? Ele fala que vai permanecer em Éfeso, porque ele tá fazendo o trabalho lá, tem uma porta aberta para que ele pudesse pregar o evangelho. Ele é missionário, né? Exato. É mais do que esperado isso. E a gente sabe pelo livro de Atos que Éfeso foi o lugar que Paulo mais ficou, em quantidade de tempo, das cidades que ele fundou a igreja, né? Parece que ele ficou mais de 3 anos ali em Éfeso. Olha aí. Pregando e ensinando a palavra de Deus. Então, talvez seja nesse período aqui, em que Paulo tá lá em Éfeso. Ele fala que quer ficar lá até o dia de Pentecoste, né? A festa judaica, do dia de Pentecoste. Mesmo tendo adversários lá, ele também fala sobre isso, né? Sobre a oposição, o que é comum quando o evangelho frutifica, né? A gente nota isso tanto no ministério de Jesus quanto no livro de Atos, quando há conversão, mas também aqueles que se opõem. Sempre tem, né? Sim, e Paulo tá lá firme em Éfeso, vendo oportunidade do evangelho progredir naquela cidade, que era uma capital, né? Era a capital da Ásia Menor, uma cidade importante, e ele tá lá pregando, mas ao mesmo tempo ele fala pros irmãos em Corinto que ele quer passar por lá, quer visitá-los. E não só passar, mas permanecer um tempo com eles, né? Trocar um pouquinho de vida, né? Paulo, apesar de toda a bronca que ele deu, ele demonstra muito carinho, muito amor, muita preocupação pelo pessoal lá dos coríntios. Ah, sim, tanto que ele fala isso mais pra frente, né? Ali nos versículos, ele fala da questão do equilíbrio, né? Que os cristãos têm que ter. E ele fala, façam tudo com amor. O 13 e o 14 são bem bonitos mesmo. É um encorajamento. Exatamente. Ele tem medo eu senti um receio do Timóteo, né? Eu sempre me lembro que o Timóteo é bem mais novo, né? É o discípulo do Paulo. É tipo um jovenzinho, né? Então ele tá mandando o Timóteo, ele falou, não deixa... O Timóteo, né? Não deve se sentir intimidado por vocês. Ele tá indo em meu nome, hein? Não vai subir em cima do moleque aí. Ele ainda tá aprendendo, sei lá, sabe? É meu discípulo e tal. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Eu percebo esse cuidado dele, porque ele tá encaminhando o discípulo, ele tá preparando o discípulo para ir pro campo, num sentido, um campo seguro, porque, enfim, já é uma igreja formada, ele não vai ter que evangelizar do zero ali, mas ainda assim é um terreno um pouco complicado. Eu acho que às vezes é até pior, né? Porque ele vai pegar, entre aspas, cristão velho, né? E tem uns que tem a cabeça assim tão dura, no sentido de que não gosta de aceitar coisas novas, né? E é interessante, né? Que seminarista, quando vai fazer estágio em igreja, nossa, chega sofre, tão né? tímido. Não vou dizer que sofre, né? Porque, enfim, temos até aqui um pastor que já passou por isso, mas... Eu lembro que na minha igreja teve uma época que tinha 2 seminaristas, um deles inclusive era o pastor Eduardo, na época que ele estava finalizando o seminário, foi quando ele foi pra nossa igreja. E assim, obviamente a gente sempre tratou muito bem, mas sempre eles tinham resistência por parte de alguns, né? Faz parte. Até pela juventude deles, eu acho. E no contexto lá, judaico, acho que é ainda mais do que comparado aos dias de hoje. Quando eu li esse texto, o versículo 11, imediatamente me veio o texto da carta a Timóteo que Paulo escreve, né? Ah, tá. Pensei que o senhor ia falar assim, tive um flashback. Não. Paulo, na carta a Timóteo, ele fala, ninguém despreze a tua mocidade. E aqui ele fala, ninguém o despreze. Provavelmente tem a ver com a questão dele ser jovem. E note que quando Paulo escreve as cartas pastorais... de data é bem posterior a Corinto. Então ele era jovem lá nas cartas pastorais. Aqui ele era mais jovem ainda. Então ninguém despreze a mocidade de Timóteo. E parece que a recomendação tem a ver com isso. E também talvez tenha a ver com a própria oposição que o próprio apóstolo tinha em Corinto. Sim. Então a gente já viu na carta, Paulo tem que exercer a autoridade apostólica dele, muitas vezes falar com dureza, porque tinha grupos lá que não queriam ouvi-lo, que não eram favoráveis a Paulo não, que causaram divisão e não queriam ouvir os ensinos de Paulo. Então agora Timóteo, um jovem enviado de Paulo, certamente sofreria resistência de alguns grupos lá em Corinto. E aí Paulo dá essa recomendação de cuidado com ele. Tá em treinamento, né? Não só como treinamento, mas alguém que tá cooperando. É isso. Que tá trabalhando na obra do Senhor. É isso. Tá trabalhando, exatamente, sabe? Você tá aí sentado no seu banquinho, só critica? Para com isso! Não fala mal da gente, Carol, é isso? Não sei, não serviu, não sei, né? Eu não fiquei sabendo de ninguém que falou mal da gente ainda. Não que não digam, é que não chegou até mim. Sim.
Tem um princípio aqui, não um princípio, mas tem uma questão específica no texto, que era costume na época, que Paulo fala tanto para Timóteo quanto para ele próprio. Lá no final do 11 ele diz assim: ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar para mim. E lá no versículo 6, ele diz assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. Eu tô lendo na revista atualizada, né? Na ARA. Tá. Certo. 2 vezes, Paulo fala de ajudar a seguir viagem. Tanto para ele, quando ele for... Eu tô pensando em sustento aqui, faz sentido ou não? É sustento no sentido de envio. O que era comum no mundo antigo, pelo que a gente tem de informação, era que quando esses pregadores do evangelho, muitos chamam de pregadores itinerantes ali do primeiro século, eles iam até um local para pregar o evangelho, eles iam com os recursos suficientes para chegar até o local. E aí, para sair de lá, o local que o recebeu era responsável em enviá-lo com o sustento para ele chegar até a próxima cidade, até o próximo local. Legal. Então você tem essa questão dos pregadores itinerantes que deviam ser recebidos, por isso que a hospitalidade é uma virtude cristã enfatizada em muitas cartas. Receber bem aqueles que foram enviados em nome do evangelho, e não só recebê-los, mas encaminhá-los, enviá-los. A carta de 3 João fala muito disso. É uma cartinha pouco conhecida, mas fala sobre esses pregadores da verdade que devem ser recebidos e encaminhados para continuar a obra. Parece que é isso que está acontecendo aqui. Timóteo está sendo enviado e eles devem cuidar bem dele, recebê-lo bem e mandar ele de volta, providenciar os recursos para a viagem dele, para ele se encontrar com Paulo novamente. E se colocando no lugar desses missionários é uma vida de fé mesmo, né? Sim. Você vai sem saber o que vai acontecer ali do lado. Ah, sim, né? Como muitos até hoje, né? É, exatamente. Então... vários missionários, vários pregadores que vão visitar igrejas e tudo mais, recebem, a maioria, pelo menos que eu conheço, não cobra por isso, mas isso não quer dizer que a igreja não deva honrá-los com isso, não deva receber na casa de um irmão, não deva pagar um hotel, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Bom, a gente já falou do 13 e do 14, né? Que acho que é a parte mais prática desse capítulo. Estejam vigilantes, permaneçam firmes. Só uma questãozinha sobre o 13 e o 14, antes da gente seguir, só pontuar umas questõezinhas aqui. Paulo, aqui ele entra naquelas exortações rápidas e finais que ele faz em algumas cartas, né? Isso. Ele faz isso aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, uma série de... como se fossem lembretes. Versículos bons pra gente decorar, né? Que é curtinho. É verdade. Apesar de que aqui eles não dividiram cada sentença em um versículo, né? Mas os versículos 13 e 14. Então ele dá algumas recomendações finais, né? Que tem a ver com vigilância, firmeza, coragem e amor. Amor, que foi um capítulo inteiro pra isso. Né? Exato. Né, que talvez relembre o aspecto principal da carta, né? Eles estão brigando, eles estão em conflito um com o outro, estão levando o irmão no tribunal, estão brigando por causa de dons espirituais, por causa de quem é irmão fraco, irmão forte. Paulo fala, façam tudo com amor, né? Relembrando o capítulo 13, né? Que a gente conhece como o capítulo do amor. Acho que para fechar esse bloco tem esse grupo de pessoas aí que faz o trânsito entre Paulo e a igreja de Corinto, Estéfanas, Fortunato e Acaico, pessoas que aparentemente eram da comunidade lá dos coríntios e estavam muito próximos de Paulo. Estou muito contente com a vinda deles para cá, eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui comigo, né, não puderam me dar, isso aí no 17, e eles têm sido um grande estímulo para mim. Do mesmo jeito que eles foram para vocês. Então, pessoas especiais. E acho que nossas igrejas acabam tendo esse pessoal mais itinerante até, que é membro ali fixo da igreja, mas que tem essa entrada nos outros grupos e tão bem faz, tanto para suas igrejas locais, quanto para, no caso aqui de Paulo, para um missionário ou para alguém que ele está visitando, né? Eu enxergo Paulo falando que, olha, eles são pessoas maduras na fé, são pessoas que servem bem, né? Ele diz aqui no final. Foram os frutos, né? É interessante, ele fala, né, no final sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico, mas antes disso ele fala de Estéfanas no versículo 15, e parece-me que Estéfanas, além de ser, como a
Carol acabou de mencionar ali o primeiro fruto da Caia, ou seja, parece que foram os primeiros que se converteram quando Paulo passou ali fundando a igreja em Corinto. Parece que ele... Eu não sei se a gente pode falar de pastor, mas ele foi um líder ali entre os coríntios. Sim. Porque Paulo fala que ele está servindo e que as pessoas deveriam se submeter a pessoas como eles. Que ele tem dedicado a vida ao serviço, né? Bem como um pastor faz. Exato. Porque lembra, nós temos os apóstolos, mas os apóstolos não eram pastores locais. Pelo menos Paulo não era, vamos colocar assim, né? Alguns apóstolos até se tornaram, mas Paulo não era um pastor local. Ele era mais um missionário no sentido moderno da palavra. Sim, sim. Ele passava de igreja em igreja, ele não ficava fixo em uma igreja, ele passava... Ele era mais um fundador, né? Ele implantava, né? Fundava igreja, fortalecia os irmãos e ia embora para a próxima cidade. Então alguém ficava lá. Ah, sim. Nesses lugares. A gente sabe que Paulo enviou Timóteo, enviou Tito. Talvez esse Estéfanas foi aquele que ficou como líder da igreja em Corinto depois que ela foi fundada. Faz todo sentido. E aí Paulo tá falando aqui, olha, se submetam a ele. Ele tá cooperando, ele tá trabalhando. Vocês ficam lutando por grupos de pessoas que nem estão aí, né? Pedro, Cefas e Apolo. E ele nem tava no grupo, né? Não era líder de nenhum grupo. Exato. É porque eram os nomes mais famosos, né? Os apóstolos Pedro e Paulo e Apolo, que era eloquente, né? Mas olha, se submetam a Estéfanas. Né? Ele tem trabalhado, cooperado, servido. Então ouçam, respeitem, se submetam à liderança dele. Legal. Muito bem, fechamos bloco 2, estamos indo bem. Bloco 3 agora. Saudações finais, né? Eu vou fazer a leitura então do versos 19 até o 24. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também o saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos aqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Esta é minha saudação de próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Só para desmontar aquilo que vocês falaram, eu não lembro se foi o Thiago ou a Carol que falou alguns episódios, aqui aparece Áquila e Priscila, hein? Não Priscila e Áquila. O que é incomum. Eu também, quando eu li, eu até estranhei, porque quando a gente lê no relato de Atos, geralmente Priscila vem antes, né? Sim, sim. Priscila e Áquila, e aqui veio ao contrário mesmo. Olha aí. O que não quer dizer nada, tá? Só uma piadinha interna. Não, mas é interessante, né? Eu não tinha... Não lembrava disso aqui. Bom, o fato é que o Áquila e a Priscila eram conhecidos pelo povo lá em Corinto. E não estava lá com eles, estava com Paulo. Tanto que mandaram lá um salve lá pra galera de Corinto, né? É nóis. É nóis, né? É só um trecho pra lembrar aqui, ó. O começo da igreja em Corinto, em Atos, diz assim, Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, Priscila e Áquila e Priscila aqui, eram de Corinto. Isso. Eles estavam em Corinto, então por isso que o pessoal os conhecia. Sim. Provavelmente fizeram parte ali da fundação da igreja e tudo. Sim. E o que é um beijo santo? Eu acho que a gente tem que pensar no contexto de lá, né? Mas era um costume. Isso, costume de cumprimento do ósculo, em algumas versões mais antigas, né? O ósculo santo, aparentemente, pelo que a gente conhece, é o cumprimento que existia de cordialidade entre os cristãos. Era um beijo no rosto. Um
cumprimento paulistano, né? Entre homem e mulher na nossa cultura, né? Lá entre todos, né? Sim, legal. Agora, me incomoda um pouquinho de... Já vi igrejas fazendo isso, tá? Olha, as igrejas têm que se saudar com um beijo. Cara, pra mim isso é totalmente cultural deles ali. Eu acho que não é uma regra para nossas igrejas de cara. No sentido de, olha, a Bíblia fala que a gente tem que ter o nosso... Cara, eu, pelo menos, nunca me preocupei em seguir isso, sabe? Não, eu acho que o princípio tá lá, da fraternidade e do amor. Isso. A forma como isso é expresso em cada cultura vai diferir. E aqui é bem cultural mesmo, né? Sim. O 21 dá a entender pra vocês que o Paulo teve um amanuense, que é aquela pessoa que escreve a carta pra ele, e que aqui ele só assinou? Isso é comum. Um ghostwriter? Não, é alguém que ele vai meio que ditando e a pessoa vai escrevendo. E aí no final ele vai lá e assina pra falar que, aqui é minha letra mesmo, tá? Isso é comum. Aqui a gente pensa nisso indiretamente. É indireto isso. Parece ser o caso, eu acho que é o caso, onde Paulo faz a saudação de próprio punho. Mas, por exemplo, em Romanos, isso é dito diretamente. Sim, ele dá até o nome lá de quem escreveu a carta, não é? Isso. Romanos 16, 22 diz assim: Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações do Senhor. Então, parece que Paulo usava desse artifício de ter um escritor chamado de amanuense, né? Um escritor onde ele ditava o conteúdo e um profissional ali, um escriba, escrevia para ele o conteúdo da carta. Alguns sugerem que o amanuense, o escritor de Paulo, é Sóstenes. Porque lá no começo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, tá lá: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Eu nem lembro se a gente falou isso lá no 1, mas se não falou, tá dito aqui. É o escritor, né, da carta. Isso. Bom, e aí o Paulo dá a última patada dele, senão não seria o Paulo, né? Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. E a anátema, eu gosto mais do anátema, dá mais peso pra maldição, né? É anátema. Gente. E ainda vem na Ara, né? Pra quem não tá acostumado com os termos, é uma desgraça esse versículo, né? Anátema, maranata. É isso. Paulo tá usando o dom de línguas aqui, né? Exato. Ai. Mas esse anátema é maldição, né? Só pra não parecer muito estranho pra quem nos ouve, porque de fato parece muito estranho pra nós que não estamos acostumados, né? Essa questão da bênção e da maldição era comum entre os judeus. Sim, sim. De proferir uma bênção, até hoje muitas igrejas usam, né, a bênção no final do culto. Sim. Ou a bênção araônica do Antigo Testamento, ou a bênção apostólica, que está em 2 Coríntios. Né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Ou que o Senhor te abençoe e te guarde, a bênção lá do sacerdotal, né, do Antigo Testamento. Então é muito comum essa questão da bênção, alguém proferir uma sentença de bênção sobre o povo de Deus, mas também tinham sentenças de maldição sobre aqueles que negavam Deus de Israel, sobre aqueles que não se submetiam ao Senhor. E Paulo está usando essa sentença que é comum entre os judeus ali, de uma proclamação de maldição sobre aqueles que não amam ao Senhor Jesus Cristo. Não que Paulo não queria vê-los convertidos, não é isso. Sim. Né? Paulo é um apóstolo, ele está pregando o evangelho para que as pessoas se convertam. Mas era uma bênção daquilo que cairia sobre aqueles que não se submetem, não se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Isso. Desafio você a fazer essa daí na próxima pregação sua, hein, na igreja. Aí você grava e manda pra nós. É isso, ele dá a maldição, né? E no 23 e 24, aliás, no 23, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Aí sim, a tradicional bênção. Exato. E o Maranata, que o Tan brincou, é uma expressão que tem como sentido, a maioria conhece aí, um desejo pelo retorno de Cristo. Isso. Volta logo, Jesus. Isso, tá vem Senhor, né? O livro de Apocalipse também termina com Maranata.
é isso. Aí o Paulo se despede e a gente também se despede de 1 Coríntios. Muito tristes, muito chorosos, muito mais sábios, né? Aprendendo muito mais e tomando as borrachadas que o Paulo quis dar pra eles e acabou sobrando um pouco pra nós também. Ah, um pouco? Não sei, pra você foi um pouco ou foi muito, Carol? Pra mim foi só um pouquinho. A vida dirá, né? A vida dirá. É interessante, uma coisa, você falou de borrachada, mas eu achei interessante, né? Porque Paulo bateu, né, a carta toda nos Coríntios ali. E ele termina falando assim: envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. É isso aí. Hashtag tamo junto, né? Coraçõezinhos pra você no fim da carta. Mas tá certo, ele falou muito sobre amor na carta, ele tá certo. Sim, sim. Você já tomou aquela bronca de uma determinada pessoa? Ou você foi essa pessoa que deu a borrachada em outra e falou assim, mas eu tô falando isso com amor, tá bom? Sim. E a pessoa, tá bom. Não, eu não tô falando isso com amor, é pros filhos, né? Depois da bronca fala, mas você sabe que eu te amo, né? Não vai esquecer dessa parte. Não esquece, tá? Ai, ai. Foi bom pra vocês o caminho aí? 16 capítulos, passou rápido dessa vez, né? Nossa, eu senti muito rápido. Muito Acho bom. que a gente tá acostumado com livros gigantes que vão aí quase um ano, né? E vem outro, hein, Carol? Vem outro. E vem outro. Qual será? Qual será? Sempre uma jornada de aprendizado, né? Pois é. Bom, pra vocês ouvintes, a gente tem só gratidão por ter suportado a gente aí por 17 episódios, porque tivemos o nosso prefácio. Espero que vocês estejam com a gente no próximo, que é o 18º, onde a gente vai fazer a despedida formal do nosso livro aí. Não se esqueçam, live na semana que vem, terça-feira, às 8 horas. Não é no Discord, tá? É no Instagram do Clube Ictus. E é isso. Acho que podemos todos aproveitar. Fica o convite para vocês estarem com a gente nos outros livros. Aproveitar para, por que não, né? Se não ouviu todos os episódios ainda de outros livros, começar a maratonar os outros livros da Bíblia e se preparar não só para os próximos salmos que virão, mas para o próximo livro também e renovar aí o seu ânimo para estar com a gente ao longo desse projeto que, cara, é uma das coisas mais legais que eu faço na vida, de verdade. E eu espero que vocês que estão ouvindo sintam isso, pelo menos da minha parte, imagino que do Thiago e da Carol também, porque todos eles fazem com muito amor também. Mais uma vez agradeço, Carol, agradeço, Thiago, de verdade, vocês são muito parceiros na minha vida em aceitar esse desafio, e eu sei que é um mega desafio mesmo, não só de trabalho pontual, mas de muito longo prazo, mas os três aqui estamos honrando e produzindo e servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos retribua sempre. Amém. É isso, até semana que vem então, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. Foi uma delícia conversar sobre essa carta e eu espero que a gente possa repetir essa experiência, que ainda tem muitas cartas aí na Bíblia pra gente conversar. Então a gente vai se ouvindo e se você quiser falar com a gente, pode chamar a gente nas redes sociais, não que a gente vai responder na hora, porque, né, infelizmente a coisa não funciona bem assim, mas tamo aí, ora por nós, tá bom? Beijos. Valeu, pessoal. Muito bom, muito gostoso caminhar com vocês durante esse período em mais um livro da Bíblia. O Tan sempre agradece, mas é um privilégio fazer parte disso aqui, né, desse projeto, de comentar as escrituras, algo que eu amo. Fazer entre amigos é realmente um tempo precioso da semana. Então espero que tenha sido edificante para sua vida e nos vemos ali na nossa live de encerramento do livro.